Deus que é maravilhoso, que nos contemplou e nos salvou, perdoou os nossos pecados. E como disse Dom Pedro, escreveu nosso nome no livro da vida, para que aquele dia possamos estar com o Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu vou ler com os irmãos o Salmo 46. Da última vez que estive aqui, eu li esse salmo para embasar um testemunho que eu contei a respeito do meu filho. Não sei se os irmãos estavam aqui, mas na verdade esse salmo já vem alimentando a minha alma há um bom tempo. Eu costumo dizer lá na minha casa que este salmo é como um textual para a minha vida, porque o dia que nós saímos do refúgio, o dia que nós saímos dessa fortaleza, nós estamos perdidos. Agradeço ao pastor Marcos pelo convite, Deus abençoe grandemente. Eu, na verdade, irmãos, faz uns 4 anos aproximadamente que eu não prego a palavra do Senhor assim no púlpito. Tenho realizado sua pregação pessoal, evangelizando o nome de Jesus, para quem eu posso e a oportunidade chega, eu não perco a oportunidade de falar de Jesus. Seja quem for, seja um mendigo, seja o meu patrão, ou seja quem for, a oportunidade veio, eu preciso falar de Jesus. Eu preciso falar desse Senhor que salvou a minha vida. Eu preciso falar desse Senhor que me curou quando eu tinha 4 anos de idade. Eu estou na igreja, eu nasci no Evangelho, e aqui estou até hoje, mas quando eu tinha 4 anos de idade, eu fui acometido de uma enfermidade com o nome Krupp, na época. Era uma doença que fechava toda a garganta, era uma massa que crescia. E, irmãos, mais de 50 anos atrás, a tecnologia era bem pouca, né? Então, naquela época, meu pai era policial, demorou bastante chegar em casa, eu muito ruim, e quando ele chegou, eu estava quase sem respirar. E ele, juntamente com minha mãe, me pegou e levou para o hospital ali no Recife, o Hospital Oswaldo Cruz. E meu pai chegou, já entrou, já foi direto na sala do médico comigo. E quando ele me examinou, olhou e falou: olha, cuidem fazer a ficha dele, que nós vamos para a cirurgia agora, não aguenta esperar mais nem 5 minutos. Então eu estava prestes a morrer. E Jesus me deu a vida novamente. Glória a Deus. Então eu não posso parar de falar desse Jesus. Eu não posso deixar de falar desse Jesus. Este Jesus é maravilhoso. Esse Deus é eterno, é tremendo, é soberano nas nossas vidas. Amém. E se eu estou aqui hoje, eu devo a minha vida ao meu Deus. Aleluia. Louvado seja o nome santo de Jesus. E no decorrer da minha vida, Jesus vem fazendo alguns milagres na minha vida, na vida da minha família. Jesus tem operado grandemente. Temos passado por lutas, tribulações, mas isso é da vida do crente mesmo. Por isso que eu gosto desse salmo. Porque quando estamos guardados neste refúgio, nessa fortaleza, o socorro vem. O socorro vem. Amém? Os irmãos acharam? Amém. Diz a palavra do Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas se tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã, desde o romper da manhã. Bramam as nações e reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra.
O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Amém. Glorificado seja o nome santo de Jesus. Começando a meditar nessa palavra, eu falei, mas meu Deus, em que contexto foi escrito esse hino? Porque esse é um hino, né? Dos filhos de Coré. Em que contexto isso foi escrito? Porque é de uma riqueza, é um salmo tão maravilhoso, que esse pessoal que escreveu, quem escreveu este hino, teve uma vitória muito grande. Tinha uma certeza muito grande de que Deus é o socorro, de que Amém. Deus é o refúgio, que com Deus, ainda que tudo se quebre, ainda que tudo se desfaça, porque, irmãos, a nossa mente humana é muito difícil você conceber os montes se abalarem, né? Só no caso do terremoto que acontece aqui e acolá, muito difícil, mas ainda que isso aconteça, ainda que o mar se revolte, como aconteceu com o tsunami horrível anos atrás, ainda que tudo isso aconteça, não tem problema, Deus é o nosso socorro, Deus é o nosso refúgio. Glorificado seja Deus. E analisando aqui, eu fui até o reinado do rei Ezequias. No capítulo 18, 19, ali conta a história de Ezequias. E Ezequias era um rei bom, era um homem temente a Deus. Era um homem que procurava fazer o que era correto aos olhos do Senhor. Ele tentou imitar ali o rei Davi, tentou fazer tudo o que era para a glória de Deus. Mas tinha uma nação ali muito próximo de Israel, os assírios, o rei Senaqueribe, ele achou por bem invadir Judá. Queria tomar Judá para ele. E tanto ele fez que ele conseguiu invadir e tomar mais de 40 cidades fortificadas de Judá. E o rei Ezequias morava em Jerusalém. E ele não tinha tomado Jerusalém. O povo de Israel estava enfraquecido. Não tinha exército assim para enfrentar o rei da Síria. Então ele estava numa situação muito frágil. E o rei queria tomar Jerusalém. Então agora vamos para cima e vamos tomar Jerusalém. Nesse contexto, o rei da Síria, Senaqueribe, mandou Rabsaque, que era o seu homem de guerra, até Jerusalém, avisar Ezequias que ia entrar em guerra para tomar Jerusalém. Mas, irmão, nesse contexto, não dá tempo detalhadamente de contar toda a história, mas nesse contexto, quando Rabsaque chegou em Jerusalém, ele começou a falar com os homens de Ezequias, falou, olha, meu senhor, o sumo rei, e o Cadacim denominou, né? O Cadacim dominou o tal. O sumo rei me mandou aqui dizer que nós vamos guerrear. Então, para que não morra ninguém, se alia a nós. Por que você era tão rebelde? Por que você está se rebelando contra mim? Disse o rei o Senaqueribe. E nesse contexto, né, quando ele está falando meio alterado, os homens de Ezequias falaram, olha, fala, vou falar na nossa língua, tá, irmão? Fala em inglês, porque nós entendemos. Não fala em português, senão o povo vai ouvir e vai desanimar, vai ficar, não vim aqui para passar pano para Ezequias. Então ele se levantou e falou em grande voz, olha, povo de Jerusalém, não dê ouvido a Ezequias, porque ele vai te dizer que o Deus de vocês vão livrar vocês, e isso é mentira, porque olha em volta, qual foi o Deus que vocês viram livrar essas nações da minha mão? Astuto, né, irmãos? Qual foi o rei que vocês viram? Então não adianta se iludir, não fique iludido. Venha para o nosso lado que vocês vão ter a comida de vocês, a água de vocês. Um certo tempo eu vou vir e vou levar vocês. Eu vou escravizá-los. Não é? Irmãos, eu comecei a meditar nesta palavra. E quantas vezes na nossa vida, irmãos, o inimigo vem querer colocar na nossa mente que o Deus não vai fazer nada para nos socorrer.
meio às dificuldades que enfrentamos, Deus não vai fazer nada. Eu tenho que correr, eu tenho que buscar, eu tenho que buscar alguém para me ajudar, porque você já não acredita mais em Deus, você não acredita mais nessa fortaleza, você não confia mais nesse refúgio, você não confia mais nesse socorro. Qual é o problema que aflige tanto assim, que o nosso Deus não pode resolver? Qual é essa dificuldade? Por que damos ouvido a tantas coisas? O rei de Senaqueribe perguntou para Ezequias: estás confiando em quem? No rei do Egito, que tem cavaleiros? Estás confiando em quem para se rebelar contra mim? E muitas vezes nós esperamos que o nosso socorro, que ajuda, vem de pessoas que nós julgamos ter condições de nos ajudar. E esquecemos de colocar a nossa vida, os nossos problemas, nas mãos de Deus. Nos esquecemos disso porque, não, aqui o pastor Marcos vai me ajudar. O pastor Marcos tem condições de me ajudar. Mas o pastor Marcos tem os problemas dele. Ele não é solucionador de problemas. Quem soluciona problemas é Deus. Então devemos sempre, irmãos, depositar nossa confiança no Senhor nosso Deus. Mas confiar de verdade. Não é porque nós temos a mania, meus irmãos, de pedir para Deus: Senhor, eu estou em dificuldade, ajuda-me. Mas nós temos a mania de orar a Deus e já querer colocar a solução para Deus resolver. Eu quero muito que Deus me abençoe, eu quero muito um emprego, mas Deus, o Senhor pode abrir a porta da Clara e não da Toyota, Deus, porque lá paga muito melhor. Nós temos a mania de colocar a solução para Deus fazer. Quando a Bíblia fala que o que Ele faz é muito melhor do que aquilo que nós pensamos e imaginamos. E pegamos muito por isso, irmãos. Isso não é uma fantasia real, nós somos assim, o povo de Deus é assim. O povo de Deus tem a facilidade de crer naquilo que vê e não confiar naquele Deus que resolve, naquele Deus que soluciona. Louvado é o nome santo de Jesus para sempre. Não estou falando aqui só baseado a Bíblia diz que eu creio plenamente na Bíblia, mas eu também tenho experiência de vida com meu Deus. Em momentos muito difíceis o Senhor me socorreu. O inimigo planeja situações para nos desanimar. O inimigo quer destruir a nossa vida. Ele não está feliz em estarmos na presença de Deus, confiando em Deus e tirando as vidas do inferno. Ele não está contente com isso. Ele quer nos fazer desanimar. Ele quer nos fazer desistir do céu, desistir da salvação, desistir do Senhor. Ele quer nos fazer entender que Deus não está preocupado conosco. É como se Ele quer nos dizer que Deus não é nada. Mas nesse mundo nós temos aí pratos maravilhosos, deliciosos, que está à nossa vista e talvez ao nosso alcance. Nisso nós cremos. Isso nós almejamos, desejamos, muitas vezes buscamos. Não é verdade? Mas quando estamos numa situação difícil, é o Senhor que nos socorre. Devemos estar nesta fortaleza, confiar que nós estamos num refúgio seguro, porque estar aos pés do Senhor é seguro. Aleluia. Estar aos pés do Senhor, irmão, crente, não tem esse negócio, não, crente, ele tem a certeza da vitória. Amém. Deus não prometeu a ninguém que você é cristão, não vai ter problema na sua vida. Na sua vida Deus te livra todos os dias de coisas que você nem sabe. Mas os problemas que você vai passar, você vai passar. Deus vai te ajudar a passar, vai te dar vitória. Então o crente tem que ter a certeza que a vitória é certa. Amém. Porque o Deus do socorro é seu. É o seu Deus do socorro. Ele é o seu refúgio. Ele é a sua fortaleza. Ele te dá força. Ele não vai te dar força se você o abandonar. Ele não te dá força se você não buscar. Ele não te dá força se você não o adorar. Aleluia! Então o povo de Deus, ele adora na dificuldade, ele adora na fome, ele adora na sede, ele adora na falta, ele adora na abundância. Ele é o Deus verdadeiro, que merece todo o nosso louvor, independente de circunstâncias que passamos.
Independente de toda essa circunstância, o povo de Deus tem que ter a certeza que com o Senhor nós temos vitória. Glória ao nome santo de Jesus. E agora Deus falou para Ezequias: não se preocupa com a afronta que Senaqueribe fez. Eu vou colocar um burburinho no ouvido dele, e pelo caminho que ele veio, ele vai voltar. E assim Deus fez. O rei saiu de lá e foi ganhar uma outra guerra. Nisso, Rabissaque ficou sabendo que o rei saiu, foi atrás. Só que antes dele ir, ele escreveu uma carta com as mesmas ameaças e mandou para Ezequias. Quando Ezequias leu a carta, se entristeceu muito. Diz a Bíblia que o joelho dele encostava um no outro, tremendo, batendo, de temor. O que Ezequias fez, irmãos? Ele foi até Faraó pedir ajuda? Não foi em lugar nenhum. Para onde Ezequias foi? Para o templo. Aleluia. Esse é o lugar do cristão. Esse é o lugar do cristão. Foi para o templo. Chegando no templo, ele pegou a carta e apresentou: Deus, tu que habita acima dos serafins. Aleluia. Essa é a posição do crente. Aqui está, Deus, a carta que Rabissaque mandou. Tu sabes que eu tenho falado contra o teu povo e contra o Senhor. É verdade que ele ganhou muitas nações aí, Deus. É verdade. Nenhum Deus salvou da mão dele, porque na verdade não eram deuses. Mas o Senhor é o único Deus. Mostra para essas nações que o Senhor é Deus sobre todos os deuses. E vem nosso socorro. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é a dificuldade, irmãos? Qual é a dificuldade que você tem? Qual é a dificuldade que você tem? Está difícil, está impossível de vencer, de ultrapassar. Está difícil de vencer o mar vermelho. Está difícil. Mostra para Deus. Entra no teu quarto. Vai para como Jesus falou, Vai para o teu quarto, tranca a porta. Mostra para Deus: olha, Senhor, aqui está toda a minha dificuldade. Aqui está, eu não posso, eu não sei como fazer, não tenho onde buscar, só tenho artístico. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Essa é a atitude do cristão, irmãos. Essa tem que ser a nossa atitude, confiar no nosso Deus, porque ali tem solução. Aleluia, ali tem verdade, verdadeira solução e vitória está nos pés do Senhor. Não adianta eu chegar aqui para os irmãos e falar: Deus está me mostrando que tem uma vitória para a irmã. Deus não está me mostrando, Deus está me mostrando a palavra. E é aqui que nós vamos obter vitória. É confiar no Senhor nosso Deus. É buscar o Senhor nosso Deus. Não adianta viver em vento de profecia, vento de revelação. Não adianta, irmão. O crente é na palavra. É aos pés do Senhor que se vence. Não é buscando ajuda onde não tem. É muito fácil chegar aqui, irmãos. Eu até brinquei na minha casa com meus filhos. Falei: eu vou chegar na Nova Sorocaba e vou dizer: eu não sou pregador, eu sou profeta. Isso é fácil, É muito fácil se intitular, se dizer: não, irmãos, o difícil é nós nos colocarmos na presença de Deus, porque realmente não é fácil. Não é fácil. Porque o nome do Senhor tem que ser glorificado. E o nome do Senhor é glorificado em muitas situações da nossa vida. Em muitas situações da nossa vida, o nome do Senhor é glorificado e tem que ser glorificado. A minha filha do meio, para os irmãos verem que o nosso Deus é Deus de vitória, é o Deus que responde, é o Deus que faz. A minha filha do meio vivia numa depressão terrível. E nós não sabíamos como lidar com isso. Era uma depressão terrível, sofria bullying na escola e tudo, e a gente ficava sem saber o que fazer. Mas um certo dia, ela resolveu dar cabo de tudo. Ela resolveu tirar a própria vida. E meus irmãos, dia 15 de março de 2020, ela entrou no banheiro com uma cartela de diazepam. Uma cartela, acho que 25 comprimidos, mais ou menos, uma coisa assim. Trancou a porta e tomou tudo. Tomou tudo e ficou lá para morrer. Isso já é por volta da meia-noite.
Nós íamos ficar sabendo disso, a mãe, no outro dia ela estava morta no banheiro. Estaria, né? Só que o nosso Deus, Ele é o nosso socorro. Ele está bem presente em todos os momentos. O nosso Deus, como diz lá no Salmo 121, né? Ele não dorme, não tosqueneja. Não, Ele está sempre cuidando do seu povo, está sempre velando pelo seu povo. Nós pensamos que não. Né? Não, mas Deus está cuidando, porque o inimigo ele não brinca de ser inimigo. O inimigo não brinca de ser inimigo. E quando ela começou a sentir já os sintomas do remédio que ela tomou, aquele monte de diazepam, eu acredito que ela teve um particular com Deus ali naquele momento. Né? E depois ela contou assim, que ela disse que Deus falou para ela: de A a Z, eu nunca perdi uma batalha. Amém. Não vou perder a sua. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. E está minha filha ali como testemunha, porque ela ligou para ela lá do banheiro e falou: eu não quero mais morrer. Meu Deus. Eu fiz isso. E Deus deu força para ela, porque ela não estava conseguindo mais se mexer. Deus deu força que ela conseguiu ainda abrir a porta do banheiro. Quando chegou na cama dela, ela se jogou na cama e ficou com a metade do corpo na cama e a metade para fora. E daí a minha filha ali, assim, me ligou, falou: papai, assim, Tainá fez isso, corre aqui. E nós chegamos lá na cama jogada, corremos para o hospital, fez toda, Deus o livrou da morte. Glória a Deus! Então esse Deus é um Deus de vitória, é um Deus de socorro, é um Deus de misericórdia. Aleluia! Aleluia! Deus respondeu a Senaqueribe e falou: olha, não se preocupe com o Senaqueribe, que eu vou cuidar dele. Lança nenhuma vai entrar nessa cidade. Lança nenhuma, espada nenhuma. Por onde ele veio, ele vai voltar. Ezequias foi dormir. Enquanto Ezequias dormia, o anjo do Senhor matou 185 mil soldados de Senaqueribe, o qual fugiram. E Senaqueribe foi morto pelos filhos. Está vendo como Deus faz? Então vale a pena estar nesse socorro, irmãos. Vale a pena estar aos pés do Senhor. A situação está difícil? Tá. Os montes não querem se abalar para você. Você não consegue ver saída em lugar nenhum. Mas lembre-se que há um rio. Há um rio que alegra a cidade do Senhor. Há um rio que está no trono de Deus. Essas correntes têm paz, têm vida, têm esperança. E Ele está na nossa vida nesta noite. Aleluia. Glorificado seja Deus. Está tudo fora do lugar. Aquieta-te. Vamos confiar no Senhor. Vamos colocar nossa vida na presença do Senhor. Vamos estar nesse socorro, porque é só nesse socorro onde nós vamos obter a vitória. É só neste lugar. É na presença de Deus. É na presença de Deus, meus irmãos. Vamos confiar. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Querido irmão Marcos, eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé. E os irmãos que quiserem uma oração, nós oremos por você, pode vir aqui à frente, nós vamos orar. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo de Jesus. Aleluia. Deus tem dado vitória, irmãos. Deus tem dado vitória ao seu povo. Quem não está nesse socorro, nessa fortaleza, é difícil ter vitória. Bate cabeça em tudo que é lugar. Vai buscar, procurar em tudo que é lugar, onde se escuta que o poder de Deus está lá. Mas o poder de Deus está aqui. O poder de Deus está aqui, na sua palavra. Precisamos vencer as dificuldades na palavra, na presença de Deus, buscando ao Senhor, apresentando ao Senhor as nossas dificuldades, apresentando ao Senhor a nossa luta. É assim que o crente vence. É assim que o crente triunfa. É na presença de Deus. Não tem lugar. Não tem lugar melhor. Glorificado é o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos orar, meus queridos. Senhor, meu Deus, meu Pai, eterno Salvador, aqui estamos na tua presença, Jesus. Pega a tua palavra, Senhor, foi exposta, Jesus, para os teus filhos.
Senhor, é o Senhor que conhece os corações, as dificuldades, meu Senhor, as lutas, as tribulações, que muitas vezes nos aflige, Senhor, e não sabemos como resolver. Não sabemos, Senhor, como lidar com as situações. Às vezes foge, meu Senhor, não conseguimos ver um horizonte, Deus. Mas Tu és o Deus que estás acima de todas as coisas. Conhece todos os nossos problemas, conhece o nosso assentar, o nosso levantar. É o Senhor que guia o Teu povo, é o Senhor que guarda o Teu povo, é o Senhor que salvou o Teu povo. Aleluia, nesta hora, Jesus, eu apresento, Senhor, os Teus servos aqui. Dá vitória a cada um, Jesus, é seu povo, Deus. Tu conheces os problemas de cada um, Jesus. Oh, Deus, na Tua presença, meu Deus, eu apresento a Ti, Jesus, os Teus servos aqui nesta noite. Ajuda, Deus, poderosamente, meu Senhor. Ajuda, socorre na vitória, Senhor, em tudo. E que em tudo o Teu nome seja glorificado. É o meu pedido nesta noite, em o nome de Jesus. Amém.